Olá, pessoal. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ver 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire do flor de farinhas por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, veremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Vamos ler até aqui. Pregando o evangelho, de como, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos receber a remissão dos pecados. Deus trabalha de uma forma incrível na nossa vida. E não podemos negar de que realmente Deus está vivo e agindo. Eu, enquanto estive no exército, eu servia na área de telecomunicação. Então, eu tive o meu treinamento básico em Tegu por 6 semanas. Depois eu fui enviado para a base de comunicação para receber treinamento sobre comunicação. E quando eu entrei na base de comunicação, eu estava ali no mês de novembro, já estava muito frio. E de uma forma muito gratificante, Deus me colocou ali numa base chamada ROC. Ou seja, ROC significa Radio Operator Course. E ali a gente aprendia sobre comunicação no exército.
E nós tínhamos ali uma escola de comunicação. E eu fui da sessão 311, e a partir da minha sessão nós mudamos para Wonju. Então nós nos tornamos nos primeiros ali, né, ali da base de Wonju. E o treinamento ali é muito forte. Nós tínhamos 3 tipos de regras ali. Se você fumar na frente do mais velho, você não vai poder comer. Se você for ao banheiro na frente de uma pessoa mais velha, você vai ter que dar voltas caminhando. Se você não cumprimentar, não vai poder dormir. Então tinha ali umas regras assim que era muito severa, muito rígido. E entrei ali como a primeira sessão daquela nova base. Todo o dia, cada dia ele era muito forte, mas eu fui da primeira sessão ali daquela base. E todos os sábados, centenas de jovens novos entravam e também centenas de jovens saíam. Então, sempre que vinham novos jovens no sábado, né, já que eu ali sou o maior, o primeiro ali daquela cena, porque eu tinha chegado uma semana antes que eles, eu reúno eles e falo, né, pessoal, vocês descansaram bem hoje? Eles respondem, sim, senhor, nós descansamos muito bem. Aí eu falei, não precisa gritar, podem falar devagar, não fiquem muito tensos. Daqui a uma semana vocês terão novatos abaixo de vocês. Depois de acalmar um pouco o coração deles, eu perguntava para eles, pessoal, vocês frequentam a igreja? Por favor, pode levantar o braço? Uns 80% das pessoas levantavam os braços. E por mais que fosse ali uma base de educação, de treinamento, né, não tínhamos capelão. Então eu fazia todo o papel de capelão. Eu conduzia os cultos, eu pregava sozinho. E era muito, muito bom. E tinham ali cerca de 170, 190, 200 jovens ali que toda semana estavam ali para ser treinado. E eu era um soldado. Geralmente, né, em outras bases militares, tinha um coronel que pregava a palavra. E geralmente se reunia 30, 40 pessoas. Só que eu me tornei assim o maior pastor da nossa base. E eu pregava o evangelho da remissão dos pecados ali. E era muito bom. Tinham 2 jovens próximos, 2 amigos próximos, né? O Hong Sung-jeon e o Kim Chang-won. Eles me ajudaram enquanto eu pregava o evangelho. Por isso eu adorava quando chegava o domingo. Nós não tínhamos um salão de culto, então a gente ficava ali no canto da montanha, bem frio, né, naquelas épocas. Mas depois do culto a gente fazia comunhão com as pessoas. Era uma época muito feliz para mim. Então um dia nós 3 oramos perante Deus. Por quê? Aquela base dá um treinamento de 16 semanas. E um mês mais ou menos antes da nossa formatura, né, nós conversamos. Olha, de um de nós 3, pelo menos um tem que ficar nessa base para continuar a pregar o evangelho. Só que nós éramos soldados, né? Não tínhamos escolha de querer ficar ali ou não. Se eles nos enviassem, tínhamos que ir. E um dia eu estava indo ali para o centro de treinamento, né? E anunciaram chamando meu nome.
professor Pagoksu, né, ROC 311, vem aqui para a sala de treinamento. Ah, por que estão me chamando? Eu pensei. Eu fui lá. Eu cumprimentei. ROC Oksu Park 311, senhor. E tem ali, tipo, meio que um general ali que era responsável por aquela base, né? E eles falou assim, olha, senhor Park, pode sentar. A diferença no exército é que os oficiais, né? Os mais altos, eles podem xingar o soldado na frente deles, na cara deles, mas os soldados xingam pelas costas, sem eles saber. Essa é a diferença das pessoas lá no exército. Só que eles falavam comigo com todo o respeito. Ah, senhor Park, antes de vir aqui para o exército, o que o senhor fazia? Ah, eu era evangelista de uma igreja, senhor. E ele havia recebido haviam reportado, né, sobre como havia sido o dia anterior para ele, e disseram que eu estava prestando um culto. E ele falou que ele era cristão também, só que ele perdeu toda essa vida de cristão depois que entrou no exército, começou a fumar, beber. E quando ele descobriu, né, quando ele foi notificado de que eu estava prestando culto ali perto das montanhas, ele ficou muito chocado. E ele falou que ficou tão tocado com aquilo que não conseguiu dormir naquela noite. Ele perguntou, soldado Park, não tem algo que eu possa te ajudar? Aí eu falei, claro, diretor, por favor, tenho sim. O que você precisa? Ah, nós estamos prestando culto do lado de fora, está muito frio, o senhor poderia nos permitir uma sala? Naquele dia ele nos permitiu uma grande sala e a partir do dia seguinte àquele nós começamos a prestar o culto naquele lugar muito bom. Quando terminei as minhas 16 semanas de treinamento, no dia da minha graduação, eu fiquei muito grato por aquele oficial, né, e estava esperando ele para cumprimentá-lo na frente do escritório dele. E vendo que ele estava saindo, sabe, eu falei, sentido, né, e cumprimentei. E eu falei, hoje eu estou me formando. E eu queria cumprimentar o senhor antes de ir embora, porque o senhor nos ajudou muito. Então, eu me formava, né, e me tornava num soldado, assim, num cabo. Só que ele falava assim, olha, soldado Park, um momento. Ele tinha algo que queria me falar. Eu fiquei ali parado. Ele dizia, olha, soldado Park, as melhores bases de comunicação para qualquer soldado são a base de comunicação de SUS, de CU, a de Busan, a de Daejeon, né? E eu estava pensando em onde enviar você, se seria para Seul, para Daejeon ou para Busan. Mas, pensando melhor, eu senti que você seria de grande ajuda para a minha vida espiritual se ficasse aqui comigo. Então, por favor, não fique chateado e fique comigo. Eu fiquei naquela base por 3 anos. E antes de eu completar o meu serviço militar, né, um mês antes, veio um novo capelão. Então, até aquele dia eu sempre fui mais um capelão do que um soldado. Então, pregando o evangelho por aqueles 3 anos, eu fui muito feliz. Só o começo desse trecho que nós lemos hoje, aqui em 2 Reis capítulo 7. Sabe, os sírios ali estavam atacando Israel. E já que os israelitas aqui não podiam vencer os sírios, né, eles simplesmente se esconderam dentro da cidade de Samaria e se trancaram ali. E já que eles estavam sendo assim rodeados, não podiam sair da cidade.
Só que o problema é que os sírios não iam embora, ficaram esperando, rodeando a cidade do lado de fora, né? Por isso, o povo de Israel não podia mais sair da cidade. Pessoal, o interessante, por exemplo, no Japão, quando eles constroem uma cidade, eles rodeiam apenas o palácio do rei. Na Coreia, quando eles vão fazer assim uma cidade, é a cidade mesmo. Só que a China, eles cobrem de muro o país inteiro. É por isso que eles têm aquele muro da China, a muralha da China, né? Então, em Israel também, eles rodearam toda Samaria e levantaram muros ali. Mas já que os sírios não partiam, eles não podiam sair da cidade. Então, só que o problema é que eles haviam rodeado a cidade, né, protegido a cidade, mas não haviam protegido o seu plantio. Então, eles não podiam ali plantar enquanto estavam presos ali dentro. Então, passa mais ou menos alguns meses, depois de um ano, já não tem mais comida para eles lá dentro. E chegou uma situação onde as mulheres cozinhavam seus próprios filhos para comer. Pessoal, vocês devem pensar, nossa, como uma mulher pode cozinhar seu próprio filho para comer? Aqui disseram que quem tem fome de verdade não enxerga como um bebê, mas sim como um frango, como um coelho. Todos estavam morrendo pela fome. Mas o homem de Deus, Eliseu, o que ele diz? Lá na frente da cidade, ele gritou: olha, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Sabe, a comida está muito cara agora, porque realmente não tem. Mas o quê? Um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Isso não faz sentido. Por mais que Deus abra a janela no céu, isso não acontecerá. Pessoal, o importante é nós sabermos que Deus ele é o nosso Salvador. Eu recebi a remissão dos pecados em 1962. Eu li muito a Bíblia. Por várias vezes li sobre a remissão dos pecados na Bíblia. E enquanto eu preguei esse evangelho, eu posso não saber de outras coisas, mas eu vi claramente Deus me protegendo de todas as coisas. Nessa última Páscoa, né, nós tivemos um culto diferente dos outros. Antes, nós prestávamos o culto no ginásio Skydome, né, ou no ginásio esportivo, mas por causa do coronavírus, né, o governo impediu de ter essa aglomeração de pessoas. Por isso, nós fizemos nosso evento de Páscoa transmitido pelo Zoom. Culto de madrugada, o culto da manhã e o culto da noite. Só que em todo momento de culto, 2 milhões de pessoas acessavam o nosso Zoom. Não conseguia acreditar. Depois eu fui ver que durante aqueles 3 dias, 6 milhões de pessoas haviam escutado a palavra no nosso culto. Por isso, a partir do dia 10 de maio, nós começamos uma conferência, né, online. E nós temos em cerca de 110 países missionários da nossa igreja.
Então a diretoria aqui da igreja ligou para esses missionários pedindo para que eles buscassem emissoras que pudessem transmitir o conteúdo da pregação do Pastor Park. Só que mesmo eles falando isso para mim, eu ficava pensando, mas quem é que vai querer transmitir a nossa pregação? Estávamos para começar, né, a nossa conferência dia 10 de maio. E no começo disseram que ia ter um acesso médio de mais ou menos 130 milhões de pessoas. Eu não acreditava nisso. Como assim 130 milhões de pessoas? Só que passando dia a dia, eles estavam contabilizando 300 milhões, 400 milhões, 500, chegou a 800 milhões. No último dia, eles totalizaram, né, telespectadores de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. E não foram em algumas emissoras, muitas emissoras de TVs e rádios começaram a nos transmitir. Num total de 276 emissoras, dentre elas emissoras grandes, transmitiram nosso conteúdo. Pessoal, com que força eu, Oksu Park, vou pregar o evangelho até os confins da terra? Não posso. Mas a minha pregação foi transmitida por 276 emissoras. Tem muitas TVs que, com reprises, contabilizam até mais de 1 bilhão de acessos, 1 bilhão de views. E eu fiquei muito chocado com isso. Nós fizemos tradução simultânea por 26 idiomas. E o mundo inteiro escutou a minha pregação que foi transmitida desde o dia 10 de maio. Eu pensei, eu vou lá em Seul, procuro a KBS, a SBS, a NBC e falo assim, por favor, transmita minha pregação na sua emissora. Eles vão dar risada de mim. Nós temos a nossa programação feita. Para que eu iria transmitir a sua pregação? Mas já que as pessoas não estão podendo sair de casa por causa do corona, realmente alcança, né, esse número alto de telespectadores. E se nós calcularmos todos os acessos por todas as emissoras, passa de 1 bilhão de pessoas que chegaram a escutar a nossa pregação. E as estações de TV, eles diziam, né, que não tinham como transmitir futebol ou beisebol, né? Então, o nosso conteúdo foi uma coisa assim que atingiu todo mundo. E eu não conseguia acreditar nisso. De vez em quando eu entro na internet, tem lá centenas, milhares de mensagens, de comentários de gratidão. Pessoal, depois que recebi a salvação em 1962, enquanto eu prego o evangelho sobre a remissão dos pecados, muito incrível, porque esse trabalho não é o meu trabalho, é o trabalho de Deus. Então, por centenas de vezes eu experimentei que Deus estava me ajudando. Na semana passada eu falei sobre isso. Mas um dia estávamos tendo o nosso retiro no nosso local em Tedok. E quando nós fazemos o retiro lá, vem os pastores. Os nossos pastores, eles participam mesmo que dure 4 semanas. E eu continuamente prego a palavra. E depois do almoço, nós costumamos jogar um pouco de futevôlei. Então, nós tínhamos deixado, né,
depois de comer, nós tínhamos começado a jogar futevôlei. E eu já estou bem velho, né? Então eu só levanto a perna, pra falar a verdade. Mas é muito divertido jogar futebol. Só que chegou uma senhora me procurando. Eu estava jogando lá o meu futevôlei, né? Ela me chamou. Pastor, sabe, veio aqui uma parente minha, por favor, pregue para ela. Aí eu estava jogando bola, né? E eu sou pastor, né? Então, pregar o evangelho é importante, não é a bola que é importante. Mas eu queria jogar mais. Mas eu encontrei com aquela senhora. Então estavam ali aquela senhora e a sua filha com 23 anos, mais ou menos. E quando escutei sobre a vida dela, eu fiquei com muita pena daquela jovem. Aquela família havia sido contaminada por tuberculose. E para tratar a tuberculose, né, eles começaram a se medicar. O corpo melhorou muito, né, eles foram curados. E terminou o tratamento de tuberculose. E já que o remédio para a tuberculose acaba afetando muito, de uma forma ruim, o estômago, sempre é muito incômodo, né, enquanto você toma esse tipo de medicamento. Então acabou todo o tratamento, não estavam mais se medicando, estavam vivendo normal. Só que o maior problema da tuberculose é esse. Já que você identificou a doença como curada e parou de tomar o remédio, mas a bactéria ainda não morreu no seu corpo. E essa bactéria, ela criou uma resistência, né, sobre o remédio. Uma imunidade sobre o remédio. E aí, quando chega nesse ponto, já não importa com que tipo de medicamento faça o tratamento. Essa pessoa morre. Era uma jovem chamada Nam Mi-son. O pai da Mi-son havia falecido por causa de tuberculose. E a mãe dela já havia cortado um pedaço do pulmão. E a Mi-son, ela tinha somente 23 anos, já estava perdendo o peso corporal. Foi para 56, 53 quilos, 51, 49, 40 quilos, 39 quilos. Quando eu encontrei, ela estava pesando 23 quilos. Estava muito magra. Realmente dava muita pena. Sabe, eu coloquei elas duas sentadas na minha frente, preguei o evangelho para elas. E aquela jovem odiava quando eu falava sobre Jesus. Ela não dava atenção, nem queria saber. Naquele dia, assim, eu terminei a conversa e decidimos nos encontrar no outro dia. Só que elas, no dia seguinte, foram para sua casa. A filha, aquela jovem, realmente não gostava de Jesus. Não sei o telefone dela, não sei o endereço dela, só fiquei me lamentando. Eu queria conversar mais com ela. Mas não tinha como, sabe, me contactar com ela. Depois de uns 5 meses, um dia me ligaram. Alô? Oi, pastor, eu sou a mãe da Miss Ron. Oi, a senhora, tudo bem com você? Sim, estou bem. Pastor, o senhor tem tempo amanhã? Amanhã, a partir das 3h30, eu tenho 1 hora. Eu posso te visitar, pastor? E assim, ela, né, e sua filha, Miss Ron, foram para minha casa. E eu queria conversar com elas. Eu falei para ela, Miss Ron, você já escutou sobre crer em Jesus, orar para Jesus e ser curado de uma doença? E ela brava respondia, gritando, o que isso tem a ver comigo?
E eu, sinceramente, fiquei muito assim, sem saber o que fazer. Oh, Misono, por que você tá brava? Mas ela não queria nem ao menos escutar sobre Jesus. Já que eu sou especialista, né, em falar sobre remissão dos pecados por Jesus, eu falo sobre a vida espiritual e vocês não sabem muito bem disso. Mas, pessoal, seja um pastor, se torne um pastor. E para aquela pessoa que está frequentando a igreja, mas ainda não recebeu a remissão dos pecados, sabe, abra a Bíblia e pregue o evangelho da remissão dos pecados. Isso dá uma grande força no coração. Isso dá grande alegria no coração. Só um pastor vive por essa alegria. Tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, porém, quando você prega o evangelho e vê uma pessoa sendo remida dos pecados e feliz, aquilo te dá felicidade também. Mas já que aquelas jovens não queriam escutar sobre Jesus, eu não conseguia falar nada. Ela começava a gritar, ficava irritada, brava. Aí naquele dia, né, não teve jeito, passou todo o tempo, ela foi embora. E eu fiquei muito chateado. Se fosse um irmão meu, eu daria uns gritos, uns berros nele. Mas não posso fazer isso também. Já que eu tinha que, assim, ficar quieto. Pessoal, quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa, a pessoa fica feliz por ter recebido a remissão dos pecados. Isso nos dá muita felicidade. Mas já que nem todas as pessoas são iguais, nenhuma pessoa é igual, né? Por isso não é fácil as pessoas não quererem escutar o evangelho. E eu fiquei muito lamentado. Depois de uns 10 dias, a mãe da missão novamente me ligou. Pastor, o senhor tem tempo amanhã? Ele falou, sim. Eu falei, sim, pode vir. Geralmente eu ficaria muito, assim, grato, né, esperançoso em ver uma pessoa para pregar, mas eu fiquei assim, sabe, com receio. Nossa, e se ela começar a gritar? E se ela não gostar? Por isso, eu já até, quando ela veio, já até me antecipei e falei, ó, missão, hoje eu vou falar bem brevemente, bem curto e direto. E preguei o evangelho da remissão dos pecados. E eu preguei assim, bisbilhotando ela para ver se ela não ficava brava. Mas, por exemplo, se vai para o inferno, é ela que está indo, não sou eu. Mas também não é por isso que eu vou falar, vá para o inferno então. Eu, de todo o coração, decidi pregar o evangelho para ela. Por quê? No ponto, para ela, é ter a vida eterna ou não. Por isso, por mais que ela fique brava, eu tenho que suportar. Seria muito bom se eu pudesse ter um diálogo comum, né, para poder pregar o evangelho. Mas naquele dia eu tive que pregar assim, me adequando a ela, né, e não foi fácil. Ficava bisbilhotando ela de lado, né, para ver se ela não ia ficar brava. E depois de 1 hora, mais ou menos, eu terminei a minha pregação, falei de como Jesus Cristo havia lavado nossos pecados. Terminei. E eu perguntei para a Missona, Missona, você acredita no que eu falei? Aí o que ela disse? Sim, pastor, eu creio. Só que eu não acreditava naquela resposta. Como aquela jovem que estava irritada até então, está dizendo que acredita? E ainda mais, estava com medo, porque, quem sabe, ela podia ter ficado brava de novo, né? Eu perguntei para a mãe dela, oi, mãe da Missona, você acredita nisso? Sim, pelo sangue de Jesus, meu pecado foi lavado. E aí a mãe da Missona disse, ela falou que há pouco tempo havia tido um acontecimento ali na casa dela, que todas as semanas, né, a Missona, ela sempre ia para o hospital. E depois do tratamento ela voltava.
Só que um dia o médico chamou ela falando assim que precisava conversar com ela antes que ela fosse embora. Então a mãe da Miss Honda se encontrou com o médico. E o médico disse assim, olha, senhora, eu tenho um favor a pedir. Por favor, não venha mais ao hospital. A Miss Honda já não reage a nenhuma medicação nossa. Nós, sabe, até pensamos em fingir que estamos no tratamento eficaz, tentando medicar ela, demonstrando um trabalho, mas nós, como médicos, sabe, a nossa consciência de médico, realmente está nos atormentando. Eu posso até fingir na presença da senhora que a gente está tentando um tratamento com ela. Mas não importa que tipo de medicamento nós possamos dar, a Miss Honda ela está imune a isso e não vai reagir a nenhum remédio. A gente pode uma ou duas vezes agir dessa forma, mas não queremos ficar aqui fingindo estar tratar sua filha com um remédio que nem ao menos é eficaz para ela. Então nós pedimos, por favor, não traga mais sua filha ao hospital. Não tem nada no qual nós possamos ajudar. A mãe da Miss Honda entende, ela falou, tudo bem. E saíram do hospital. Voltando para casa, né? A filha perguntou, mãe, o que o médico disse? Ah, não é nada. Ela foi para casa, né? Deixou a Miss Honda na casa. E a mãe, ela saiu de casa. Estava chovendo aquele dia. E ela querendo tomar chuva, né? Ela não saiu sem nenhum guarda-chuva. Porque sempre que ela ia para o hospital, ela ia com aquela expectativa no hospital. Para ela, o médico dizer, pare de trazer ela para o hospital, é a mesma coisa que dizer que sua filha iria morrer. Então, a mãe pensando na filha morrendo, ela tinha muita tristeza. Chorava, chorava e chorava. E ela não podia chorar na frente da Miss Honda, sua filha. Por isso ela estava caminhando ali na chuva. E a tarde inteira chorando e chorando, ela caminhava ali pela rua. Miss Honda, Miss Honda. O que você quer que eu faça da minha vida sem você? Chorava e chorava e passou toda a tarde daquela forma. Chegou a noite. E ela, pensando na sua filha, voltou para casa. E ela se lembrou que tinha uma vidente que ela conhecia. Ah, vamos procurar por aquela vidente, quem sabe ela pode me dar um caminho. E ela foi lá na casa da vidente. E a vidente falando, por que você está tomando chuva aí, mulher? Ah, eu estava sem guarda-chuva, eu tomei a chuva e vim. Então ela se secou, né? Secou o cabelo e se sentaram. E a mãe da Miss Honda disse, olha, os médicos dizem que minha filha vai morrer. Não importa o que você peça, eu farei. Mas me fale um jeito de poder salvar a minha filha. Você é vidente. Você sabe adivinhar as coisas, você pode saber. Então só me diga como ela pode viver. Não importa o que seja, eu vou fazer. Se o problema for dinheiro, eu pago, não tem problema. Só permita minha filha viver. Eu não quero perder a vida da minha filha. Por favor, salve a minha filha. Chorando, ela dizia. E a vidente sorria, disse, sua filha só tem 2 caminhos para viver.
E ela ficou muito feliz com isso. E ela disse: ela falou assim, você pega seu dinheiro e faça um sacrifício de oferta para que sua filha receba um espírito. E se ela se tornar numa vidente, ela pode não morrer. A mãe, escutando isso, ela pensou: sério, por mais que minha filha se torne uma vidente, uma bruxa, tudo bem, mas ela tem que viver, ela não pode morrer. Só que por um lado do coração, ela também não queria ver a sua filha como uma vidente. Não queria ver sua filha envolvida com essas coisas. E ela perguntou: você falou que tinha 2 caminhos. Qual que é a segunda opção? Um é se tornar uma vidente. Qual é a segunda opção? E ela sorrindo: é não se tornar vidente. A segunda opção é crer em Jesus. A mãe da Miss Rony, escutando sobre isso: é verdade, eu não quero me tornar uma vidente, mas tudo bem crer em Jesus. Só a partir daquele dia, a mãe dela, ela decidiu em crer em Jesus. Ela voltou para casa, estava muito cansada. E chegando lá, viu sua filha dormindo. E não queria acordar ela, mas colocou as suas mãos em cima das mãos de Miss Hon. E vendo o rosto da sua filha que estava dormindo, ela orava: Senhor Deus, por favor, salve minha filha, salve minha filha. Ela não podia gritar, mas no seu coração ela clamava com lágrimas. No dia seguinte, a mãe da Miss Hon disse: Miss Hon, eu tenho algo para te falar. O que foi, mãe? Senta aqui. E ela começou a contar. Olha, Miss Hon, se você fazer um sacrifício, uma oferta e aceitar um espírito, você pode se tornar uma vidente, pode viver. Que a Miss Hon, ela disse: mãe, eu não quero ser isso. Tenho medo, como é que eu vou ver como uma vidente? Era como se o fígado da mãe derretesse ao escutar aquilo. E a mãe da Miss Hon disse: mas e aí? Não tem outro jeito. Se não for para ser vidente, você tem que crer em Jesus. Mas você não gosta de Jesus. Porque a Miss Hon, ela toma um susto. Sério, mãe? Eu prefiro acreditar em Jesus. Mãe, eu não quero ser vidente. Eu quero acreditar em Jesus. Realmente eu quero acreditar em Jesus. Naquele dia, Deus trocou o coração dela, o coração da mãe dela, fez com que elas mudassem o seu coração para Deus. Então elas me procuraram porque queriam escutar as palavras de Jesus. Hoje eu falo muito tranquilamente com ela, mas naquela época eu sempre ficava tomando cuidado. Miss Hon, espera um pouquinho, presta atenção. Eu falava com muito cuidado, bisbilhotando ela. Quando eu terminei de falar, eu perguntei: Miss Hon, você acredita? Ela falou: sim, pastor, eu acredito. E eu tomei um grande susto. Eu pensei que tinha entendido errado a Miss Hon. Aquela jovem que tanto odiava Jesus. Ela disse que crê em Jesus. Eu fiquei muito grato. Eu não conseguia acreditar que ela disse que cria em Jesus. Eu perguntei de novo. Eu perguntei para a mãe dela:
E a senhora acredita? E a mãe da Miss Hon, em silêncio, ela abriu a boca. Ela falou, pastor, eu creio. Nossos pecados foram lavados. Naquele dia, sabe, ela e sua filha receberam a salvação. Quando eu prego o evangelho, realmente tem momentos, tem muitas pessoas que são contra, sabe, elas atrapalham. Tem muitas pessoas que ligam para mim xingar, para me insultar. É porque vocês não sabem. Só que quando prego o evangelho, eu penso, nossa, realmente essa pessoa não tem jeito. Mas por muitas vezes eu vi Deus trocando aquele coração. A minha história, a partir daquele dia, começaram a mudar. Uma vez, quando eu estava em Daejeon, nós tivemos um grande evento lá na Universidade de Chungnam. E eu fui lá. Eu terminei a minha mensagem. Estava saindo pela porta de trás. Logo ali na entrada da porta de trás, né, a Miss Hon estava me esperando. Eu levei até o meu escritório e ela disse, sabe, ela já estava muito bonita, já tinha engordado. E eu falei, a senhora, como a senhora está vivendo? Perguntei para a mãe dela. Ah, começou a trabalhar? E ela, né, ela respondeu, pastor, sabe, nossos ancestrais deixaram muitos bens. E os nossos bens nem diminuem, nem aumentam, a gente só se mantém. Eu falei, olha, a senhora compra bastante coisa gostosa para sua filha. Ah, pastor, ultimamente o problema é que ela quer comer muito. Antes, quando ela se medicava para tratar a tuberculose, né, por causa por causa do remédio que afetava o estômago, ela não queria comer, mas já que parou de tomar aquele remédio, começou a comer. E só de começar a comer, o corpo dela melhorou muito. Já que ela vivia em outra cidade, eu não tinha uma frequência, né, de encontrar com ela, conversar com ela. Mas aí se passaram alguns anos. A Miss Hon ficou completamente curada, ficou saudável. Frequentou a universidade, estava estudando. Um dia a mãe da Miss Hon me ligou, dizendo que a Miss Hon havia ido para os braços do Senhor. Por isso, de vez em quando, eu me lembro dela. Depois da salvação, ela ficou tão feliz. Eu falo, no meu coração, né, Miss Hon, vai primeiro. Sabe, esteja descansando com o Senhor. Você não tem doença nenhuma. Não tem tuberculose nenhuma. Não tem motivo para se medicar. Você vai ser muito feliz. Se eu preguei o Evangelho, desde 1962 até hoje, eu vivi a minha vida pregando o Evangelho. E já que Deus se alegra de eu pregar o Evangelho de Deus, toda vez que eu leio a Bíblia, Deus me mostra como posso pregar o Evangelho, me ensina como devo falar. E quando eu prego esse Evangelho, as pessoas recebem transformação, são renovadas. E eu fico muito feliz com isso. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que me criticam, tem pessoas que são muito contra mim. Mas o segredo que me permite continuar com isso é porque Deus se alegra, Ele me ajuda a pregar o Evangelho. A partir do dia 10 de maio, nós por 11 sessões, nós enviamos inúmeras pregações, e aquelas pregações foram feitas como um livro agora, e nós estamos transformando isso para vender no mundo inteiro.
E é muito incrível verem as pessoas ultimamente escutando o evangelho e sendo transformados. Eu sempre digo isso. Eu não sei com que diversão, com que graça as pessoas vivem nesse mundo sem ser pastor. Tem dificuldades, tem muitas pessoas que levam mal entendido sobre nós, tem muitas pessoas que nos criticam. Mas, pessoal, eu prego o evangelho e uma pessoa recebeu a salvação. Meu pai, por muito tempo, não acreditou em Jesus. Só que 3 dias antes de falecer, ele recebeu a remissão dos pecados, recebeu a salvação. Eu fiquei muito feliz. Meu filho é de 1974. E o ano seguinte ao nascimento do meu filho foi o ano que meu pai faleceu. Já fazem quase 50 anos que meu pai faleceu. Mas eu não consigo esquecer aquele momento onde meu pai recebeu a remissão dos pecados e ficou feliz por causa disso. Só dessa vez, estamos em meio a uma dificuldade, que é esse coronavírus. Mas pregando o evangelho, eu falei para muitas emissoras. Eu quero dar esperança para as pessoas que estão em dificuldade de corona. Eu quero que elas recebam o evangelho. Assim, 276 emissoras no mundo inteiro, permitiram caminhos para pregar o evangelho em suas emissoras. Também tiveram muitas emissoras, entre elas emissoras grandes, que sugeriram nós fazermos continuamente um estudo bíblico. Por isso, ultimamente, nós não temos mais mente de tanta gravação que a gente tem que fazer. Deus diz para aquela a cidade de Samaria que está morrendo de fome. Eliseu, o profeta Eliseu ali, o homem de Deus, diz: escutem a palavra de Deus. Amanhã, a estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo às portas de Samaria. Escutando isso, o que o capitão ali do rei diz? Por mais que o Senhor abra janelas do céu, isso não acontecerá. E assim termina essa história. Só que Deus, o que ele faz? Naquela época, quem tinha lepra não podia viver na cidade junto com as pessoas, tinha um espaço fora da cidade, uma colônia. E geralmente fica fora da cidade. E enquanto lá aqueles leprosos estavam nessa colônia, os seus familiares tinham que levar comida para ele e tudo mais, mas já que a cidade em si estava com fome, não tinha como levar nada para eles. Depois de tanto esperar, eles saíram ali da colônia e chegaram até a porta de Samaria. Só que viram a porta de Samaria fechada. Por isso, ali encostado às portas de Samaria, esperava que alguém colocasse ali uma comida para eles, mas não tinha ninguém. Os outros depois já haviam morrido, só restaram aqueles 4 e eles ficavam conversando sobre o passado. Então, que coração Deus colocou no coração daqueles jovens, daqueles leprosos? Até um certo momento, eles estavam ali sem pensar em nada. Só que, do nada, eles começam a dizer: olha, tem alguma coisa proveitosa para a gente ficar aqui? Sabe, a cidade está em fome. Quem vai trazer comida para a gente? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer, porque é a fome lá. Quer saber? Vamos lá para os Sírios, vamos nos render perante eles.
Eles estão, sabe, vigilando, rodeando a Samaria há muito tempo. E, sabe, eles esperaram aquele dia também. Será que alguém vai me trazer alguma comida? Não. Mas não teve ninguém. Então, aqueles 4 leprosos ali pensando, estavam numa situação que iriam morrer de fome. Por isso eles disseram: porque eu estou aqui? Quer saber? Vamos lá para os sírios. Se a gente morrer, morre. Se eles deixarem de viver, a gente vive. Um dia eles trocaram o coração dessa forma. Aí à noite, né, no começo da noite eles começaram a caminhar para os sírios. Estava muitos dias sem comer e ainda, sabe, quem tem lepra muito sério começa a perder os membros, vai se descolando, vai se desfazendo. E durante o caminho, sabe, escureceu, aquele caminho de deserto ficou escuro. O problema é que se eles forem, eles vão ali para onde? Para o Sírio, o arraial dos Sírios. E o que Deus fez por eles? Nos seus passos, Deus fez com que os sírios escutassem, sabe, um monte de cavalo, um exército indo contra eles. Sabe, a carruagem ali rodando e os dos cavalos. Os soldados da Síria, eles tinham preparado ali um sopão, tinha preparado arroz, comida ali. Mas escutaram aquele barulho de cavalo, né? De carruagens indo ali contra eles. E eles, chocados, assustados, abriram a porta e saíram para fora. E fugiram. E eles escutavam, assim, um som de soldados vindos com seus cavalos. Com certeza, os samaritanos, eles chamaram, pediram ajuda para outro país e estão nos atacando. Então, né, eles começaram a pegar os cavalos e já que os cavalos estavam amarrados, não perderam tempo, queriam fugir. Só que chegaram lá, era só os 4 leprosos. Oi, não tem ninguém aqui, nós viemos nos render. Não tem ninguém. Não tinha ninguém na cidade. Eles começaram a entrar nas tendas. Estava lá fervendo aquela sopa. Meu Deus, é um sonho. Vamos comer. Comeram. Esconderam ouro, prata, comeram de novo. Aí esconderam mais, comeram mais, esconderam mais. Aí depois de tanto esconder e comer, eles dizem: não é certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de uma boa notícia. E nós estamos fazendo algo errado. Se nós continuarmos assim até amanhã, né, eles vão nos culpar. Nós já comemos bastante. Estamos cheios, satisfeitos. Vamos para Samaria. Oi, pessoal! Eles começaram a gritar lá na porta da entrada de Samaria. Nós fomos ali no arraial dos Sírios, lá tem cavalos, lá tem coisa, não tem nenhum soldado. Eles pensaram, o que está acontecendo? Avisaram ao rei. E o rei falou, com certeza isso é uma armadilha, eles estão escondidos e vão nos matar. Mas mesmo assim, vamos tentar segui-los uma vez. E, sabe, durante o caminho viu as coisas dos sírios jogadas ali que eles haviam deixado enquanto fugiam.
E assim chegaram lá no Arraial dos Círios e tomaram conta ali. Aquelas comidas, aquelas roupas, tudo aquilo que pertencia aos sírios. E naquela tarde, começaram a vender um alqueire de flores de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Deus criou o ser humano. O ser humano, por ter pecado, tem que ser destruído. Mas, para que o ser humano pudesse receber a remissão dos pecados, enviou Jesus. Deus enviou Jesus e ele foi crucificado, e a Bíblia está nos falando sobre isso. Na Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. E ele foi crucificado para ser castigado pelos nossos pecados. Quer dizer que o nosso pecado já foi lavado pelo sangue de Jesus. Hoje em dia, muitas igrejas, mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz, mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz por nós, ainda dizem ser pecadores. Tem muitas pessoas que dizem isso. Pessoal, não é assim. Pessoal, qual que é o meu trabalho? Existem muitas igrejas, muitos membros de igrejas na Coreia, mas todos eles dizem ser pecadores. Ah, porque pecamos, somos pecadores. Mas, e então, cadê o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz? Eles não falam isso. Pessoal, eu falo, eu li a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que Jesus Cristo foi castigado, foi crucificado por todos os nossos pecados. Que todos os nossos pecados foram lavados pelo seu sacrifício e que nós fomos justificados. Só que as pessoas, sendo enganadas por Satanás, mesmo pela sua boca dizendo que Jesus Cristo morreu por eles, dizem ser pecadores. Só imagina quão chateado deve ficar Jesus ao escutar isso. Imagina quão Deus deve ficar chateado. Eu vendo na Bíblia, é muito claro, é muito exato de que Jesus Cristo nos remiu. E eu comecei a pregar esse evangelho. Eu prego nos Estados Unidos, preguei na Alemanha, na Rússia, em muitos países do mundo. Sempre Deus esteve comigo. E eu vi que Deus me abençoou, me ajudou. Dessa vez, estando em dificuldade por causa do corona, nós pedimos para as muitas emissoras transmitirem 11 horas de pregação. E aquilo começou a se expandir, até alcançar 276 emissoras. Disseram que é em média de 1 bilhão de pessoas que escutaram a palavra. Não sei se todos receberam a salvação, mas creio que pela fé a maioria recebeu a remissão dos pecados. Por isso nós, para aqueles que frequentam igrejas também, as pessoas dizem ser pecadores, mas não está certo. Pessoal, então, cadê? Do que se torna o sacrifício de Jesus, o sangue derramado? Quando Jesus Cristo foi crucificado pelos meus pecados, Ele morreu por todos os nossos pecados. Sempre que eu prego esse evangelho, Deus, Ele abre caminhos. Dessa vez, muitos pastores estão participando do CLF por meio do Zoom, pelo meio online, estão escutando a palavra. E eu espero que todos recebam a remissão dos pecados no coração. Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, quer dizer que o nosso pecado foi lavado. Jesus Cristo morreu por causa disso. E Ele ressuscitou para mim a justificação. Mas existem muitas pessoas ainda que não sabem disso e ainda dizem ser pecadores.
Pessoal, não vamos acreditar dessa forma. Jesus Cristo, ele foi morto e entregue na cruz para pagar os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós fomos lavados. Quando a cidade de Samaria estava morrendo pela fome, Deus amou a cidade de Samaria e permitiu a tua graça àquela cidade. Deu uma promessa: amanhã, a estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e de cevada por um ciclo. Por meio do seu servo Eliseu. Deus trabalhou para que as suas palavras se concretizassem. Enviou aqueles leprosos para o arraial dos Círios. Durante o caminho, fez com que os Círios escutassem aquele barulho de cavalos e de soldados. E por meio da comida que existiu ali, toda a cidade de Samaria se viveu. Um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo. Imagina quão feliz devem ter ficado. Quão alegre deve ter ficado. Pessoal, Deus deseja nos abençoar. Primeiro, agradeçam ao Senhor que lavaram seus pecados, que lavou seus pecados. Agradeça a remissão dos pecados. Jesus Cristo não somente morreu, Ele não somente foi crucificado. Na cruz, Ele foi castigado por todos os nossos pecados. E se nós aceitarmos pela fé no nosso coração, nós temos a vida eterna. A vida eterna com Deus, porque os nossos pecados foram lavados. E eu tenho a certeza que viverão uma vida muito feliz. Se dentre vocês ainda há pessoas que pensam ser pecadores, não sei se vocês consideram óbvio dizer que é pecador porque pecam. Pessoal, Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Nós pecamos. Mas pelo sangue de Jesus, nossos pecados foram lavados mais alvos do que a neve. Nós cremos nisso. Em inúmeros pontos da Bíblia, Deus diz que nós somos santos, somos justos. Espero que vocês possam crer nesse incrível Jesus. Espero que vocês possam viver uma vida abençoada com Jesus. Pessoal, quando eu prego o Evangelho, não importa o que eu faça, Deus me ajuda. Assim como Deus ter desejado dar comida à terra de Samaria, fez com que, por meio daqueles 4 leprosos, eles expulsassem todos os sírios. E todos receberam a salvação da fome ali. Deus, para salvar o nosso espírito, enviou seu Filho Jesus Cristo, que foi crucificado por nós, e Ele remiu todos os nossos pecados. Pessoal, não creiam nos seus pensamentos, mas sim na palavra de Deus. Aceitem o perdão dos pecados com gratidão e vivam com o Senhor de uma forma feliz. Espero que vocês possam desfrutar dessa vida. Obrigado. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Para nós que deveríamos, pelo pecado, ser amaldiçoados, o Senhor foi crucificado e nos remiu dos pecados. Senhor, muitas pessoas ainda frequentam igrejas, mas muitas pessoas ainda dizem ser pecadores, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz. Senhor, nós agradecemos ao Senhor que nos remiu dos pecados. Permita também essas pessoas viverem essa vida abençoada. Que todos que estejam aqui no Zoom ou escutando a pregação possam alcançar a tua bênção. E que o teu imenso amor possa estar abundante em nós. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.